Muito bom dia! O Band Mulher está começando agora cheio de assuntos interessantes para a tua manhã de sábado. Com a volta das aulas, uma polêmica, o celular na escola. Esse é o tema da doutora Virgínia Lobato Flores. Doutora Stephanie Seolim vai falar de cravos e espinhas, um incômodo para muita gente. No episódio de hoje do Limonada Zen, Adriano Sescani mostra como a atividade física melhora a saúde mental do idoso. Aqui no estúdio recebo convidados especiais, a curadora de moda Karina Chaves, para falar sobre um trabalho super bacana com comunicadores. Tem o elenco também da comédia Toque, que está em cartaz em Porto Alegre neste final de semana. E o palestrante e jogador Tinga, que está no quadro Mundo das Massas Romena, falando sobre o projeto Fome de Aprender. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o oferecimento de Massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. E o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Piranga 7630 aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. Muito bem, agora no quadro do Mundo das Massas Romena, eu tenho a honra de receber aqui o jogador de futebol, dirigente, empresário, palestrante, voluntário e mais um monte de outras coisas que eu nem teria tempo de dizer, né, gente? Tudo o que ele faz. Enfim, estamos aqui com Paulo César Tinga, mais conhecido como Tinga, né? Então seja muito bem-vindo aqui ao nosso Band Mulher, Tinga. Obrigado. Já faz um tempão que a gente está tentando te trazer, né? Lembra? Já convidamos. Bom, hoje tu veio para falar especificamente, ou mais, né, de um projeto em parceria com a Massas Romena, que é o Fome de Aprender, e que na verdade foi idealizado por ti, né? Exatamente. Agradecer aí de poder falar da Massa Romena, né? A gente tem que honrar quem nos honra, né? Exatamente. E toda a família tem sido parceiros nossos lá. O projeto Fome de Aprender, para quem não conhece, é um ônibus, né? A gente tem uma cozinha dentro desse ônibus e uma biblioteca. Né? Com 1000 livros, onde eles ficam na fila esperando para comer. E a gente incentiva eles à leitura. 90% são moradores de rua. E esse ônibus fica na Restinga. E a Massa Romena nos apoia lá com as massas, então a comida é muito boa em função também da Romena, então agradecer essa parceria. Pois é, eu ia te perguntar isso, como é que é exatamente a atuação, né, das Massas Romena, que é uma iniciativa super bonita, essa doação de alimentos. Como é que vocês combinaram essa doação? Quando eu lancei o projeto, foi um pouco antes da pandemia, né? Era um sonho que eu tinha de ter um restaurante popular, né? E aí comecei a buscar como fazer e vi que era melhor comprar um ônibus, fazer dentro do ônibus, que eu poderia sair pelas ruas. E a gente sai pelo centro. E aí eu comecei a buscar alguns parceiros para me ajudar, eu tinha comprado o ônibus e feito a cozinha. E aí o André me ligou, ouviu falar, me ligou, e aí eu fui conhecer e ele, não, a massa a gente vai doar. E até hoje estamos juntos. Que coisa boa isso, né? E poder contar com essa ajuda, né? Porque às vezes as pessoas começam e daí depois não seguem a parceria e aí o projeto realmente fica prejudicado, né? Exatamente. É o cuidado que eu sempre tive, né? Eu já comecei projetos e arrancou 50 pessoas junto, quando eu olhei, um mês depois eu estava sozinho. Isso é muito ruim. Então, né, com a experiência, a gente foi sempre botando no mínimo 12 meses para as pessoas estar junto. Agora, tu falaste aí do André, o André, a Vitória, todas as pessoas lá já viraram praticamente uma família, né, Tinga, para ti? O que a gente tenta sempre, né, colocar dentro dos projetos, que doar é a coisa mais fácil que tem. O mais difícil é estar presente, é conhecer, é visitar, é entregar. E eles entenderam isso, então participam de todos os movimentos que a gente faz e acabam aprendendo também, nos ensinando. Porque volto a dizer, o maior projeto social, na minha opinião, da história até hoje é o emprego, a geração de emprego. Que, aliás, tu tem esse projeto fantástico também. Exato. Né, justamente sobre conseguir emprego para as pessoas. Né? Exatamente, o crescimento. Então eu tenho certeza que a Romena só nos ajuda porque as coisas estão indo bem com eles. Então essa é a visão que eu tenho de mundo, né? De crescimento. Ninguém cresce sozinho, né? Se você tem um caminhão e compra o segundo caminhão, ninguém dirige 2 caminhões ao mesmo tempo. Vai ter que contratar alguém e vai melhorar a vida de alguém. Então, é em cima desse crescimento que os empresários acabam
participando dos projetos que eu idealizo. Pois é, e tu tem também a feijoada beneficente, né? Tu tem outros projetos e a Romena acaba entrando também em outros projetos, né? Normalmente quando a gente faz os movimentos, as pessoas participam e vê como a gente faz, né? Acabam sendo parceiro em tudo, né? Todo movimento que a gente faz, as pessoas querem estar junto. Porque o brasileiro, na totalidade, ele tem essa vocação. Ele só precisa de confiança, de saber aonde realmente as coisas estão acontecendo. E a gente tem essa missão de encurtar o caminho. Eu sempre digo para as pessoas, eu encurto a distância. Então, você pode vir até aqui e alguém pode vir até aqui. Não pode tu ficar na tua casa parado, eu trabalhar e te servir. Exatamente. Então, todo mundo tem alguma coisa para dar, né? Ninguém é tão pobre que não pode dar nada, como não tão rico que não possa receber nada. Mas essa tua ligação com os projetos sociais, ela já vem de muito tempo. Eu acho muito importante a gente falar aqui, como falou no Manhã Bandeirantes, né? Essa questão de tu realmente criar cada vez mais essa aproximação, tu disse, do emprego, né, com a pessoa. E tu, isso que tu estava dizendo agora, ninguém faz nada sozinho. Tu tem, com certeza, muitas pessoas que te apoiam, voluntários. Exatamente. E essa é a visão que eu tenho de mundo, né? Aprendi isso dentro do esporte e depois de mundos que vivi, como morei no Japão, Alemanha, Portugal. E a minha cabeça começou a expandir, entender que o crescimento só se dá quando alguém melhora, né, de vida. Então, hoje nós estamos com uma dificuldade um pouco maior que eu acredito que seja a educação, né? Uhum. Então, por mais que eu sirva ali, mas se nós não tiver uma educação com as crianças que estão vindo, a gente vai continuar, né? Porque projeto social tu não mede ele pelas pessoas quando elas entram, tu mede se ele foi bom, como ela sai. Exatamente. Né? Então, no caso do meu projeto, eu não consigo medir isso, porque a maioria que vai ali é morador de rua, né? Uhum. E eu não tenho problema nenhum com isso. Às vezes tem pessoas que falam, pô, Tinga, tu vai servir o cara, amanhã o cara vai vir de novo. Cara, eu não quero saber disso. Eu quero saber que pelo menos uma vez no dia ele vai comer como todos comem sentado numa mesa. E que, na verdade, tu fez o teu papel. E é isso mesmo que é o nosso papel de cada um. Tinga, eu quero te agradecer muito, tá, pela presença aqui. Ótimo te receber para falar dos projetos, mas também, principalmente, por essa parceria da Romena, que também está aqui com a gente, né? Obrigado pelo espaço. Uma grande honra. Obrigada mesmo, tá? Tamo junto. Gente, no último episódio do Limonada Zen, hoje sobre atividade física na terceira idade, o jornalista Adriano Sescani traz os benefícios do esporte para a saúde emocional dos idosos. Movimentar o corpo é um remédio para a nossa mente. Estudos mostram que o exercício físico combate a ansiedade, a depressão e melhora a autoestima, principalmente dos idosos. Então hoje a gente vai entender a relação entre atividade física e a saúde mental. A gente viu que a atividade física é fundamental para o nosso corpo, mas também é muito importante para a nossa mente. Quais são os benefícios para a terceira idade, então, da atividade física no bem-estar? Sim, boa pergunta até, Adriano, porque essa questão e esse tema é muito importante. Hoje em dia, a maioria das pessoas mais velhas tende a ficar mais isoladas da sociedade. Então, às vezes, acontece de ter alguns problemas de depressão, ansiedade ou outros problemas até funcional, como a demência da terceira idade, Alzheimer e outras doenças. Então, o exercício não é só benéfico para o músculo, para a estrutura física, mas sim muito para a mente. Tu sai de casa, que agora é aposentado, tu sai de casa, tu vê colegas, tu ri, tu brinca, e aqui ele bota para nós as músicas da Jovem Guarda, que eu adoro, e às vezes eu estou fazendo e estou cantando. O bom é isso, né? É socializar. Socializar. Também treinar a língua, né? Treinar a língua, sim, não é só a língua também. E tem uma coisa importante, né, Júlio, que é tirar essa cobrança da atividade física como uma atividade física, né? Porque é importante também a gente vir treinar a língua. Sim. Né? Que é socializar a academia, sim, né? Exatamente. Muitas delas vêm em grupo, né, de 5, 6 alunos, então a gente faz um circuito geral, onde trabalha mobilidade, equilíbrio e outras coisas, bola na parede, a gente se diverte, dá risada, e isso é o mais importante, pois libera alguns
transmissores, neurotransmissores ali, e fazem a gente se sentir feliz, se sentir mais alegre, sentir mais excitado naquele momento de fazer atividade física. E isso é muito importante, pois beneficia muito a questão de memória, questão de longo prazo, memória longa, curta prazo. Então tudo isso é um envolvimento que a gente traz, que não está conectado diretamente com o exercício, mas sim está conectado diretamente no teu neurônio, na tua sinapse ali, trabalhando para tentar ganhar da degeneração, né? Foi! Valendo! Isso! Agacha mais um pouquinho. Aí, boa! Isso aí! Isso! E a minha qualidade de vida Melhorou muito. Melhorou, E o sim. teu emocional? Como é que era antes e depois? Não, eu era Ansiosa? muito ansiosa, não queria fazer nada, não, me escondia dos outros. Por quê? De vergonha? De vergonha, por eu ser grande, não de gorda, por eu ser grande, eu tinha vergonha. Só que ao mesmo tempo que eu tinha essa vergonha de mim, eu não procurava me ajudar. Eu, Rosane, mudei. Mais 2 irmãos que eu arrumei, né? Quem Festeiro pra são dois caramba. irmãos? Aqui o Júlio e o Fábio, né? Isso é bom pra saúde mental também, né? É. O convívio. Qualquer festa que a gente faz, ou na minha casa, ou na dele, me convida, eu e a Rosane, né? O que tu pode dizer pro pessoal que tá em casa, que não faz atividade física? Ah, pra fazer. Depois que começa, A vida só melhora. vida melhora mesmo. Bastante. Eu sou muito emotivo, desculpe, né? Não, mas é... Eu tô fazendo aqui a atividade, tô cantando. Hoje de manhã, quando eu vim fazer, disse pra eles ali, bota Roberto Carlos aí, tem um sonzinho, né? A gente vai cantando, tu nem vê passar o tempo, cara. É o momento que a gente se desliga, né? Eu gostei muito daqui, cara. Te faz feliz? Faz. Faz mesmo. E hoje em dia, a atividade física, como um todo, ela não é só para a tua estrutura, ela é biopsicossocial. Muito importante. Então, é para todas as áreas, Isso. né? Ou seja, saúde física, mental, social. E por que não espiritual? Também Óbvio, a gente se conecta óbvio, com o claro. todo, né? Com certeza. Os benefícios da atividade física na nossa vida são enormes, principalmente em quem está na terceira idade. Guarde essa frase: vida em movimento é vida com qualidade. Legal ver a emoção disso, né? E fazer o exercício com emoção, por gostar, isso é muito legal. Eu estou aqui com um dos maiores defensores, né, do exercício físico, que é o Dr. Gilberto Laorgue Nunes, e que, aliás, hoje vai falar de um assunto que a gente ainda não tinha falado, eu acredito, que é sobre anabolizantes e, claro, né, o coração. Sim. O uso dos anabolizantes hoje em dia pode ser considerado quase que uma epidemia, né? Porque tem havido um crescimento grande do uso disso para fins de ganho de massa muscular em academia. Infelizmente, existem até alguns colegas médicos que prescrevem isso para melhora do bem-estar geral. Né? Mas é bom a gente até lembrar que houve há pouco tempo a morte, né, de um influenciador lá de Santa Catarina, de 46 anos, rapaz jovem, que foi fazer, na verdade, uma anestesia geral para fazer uma tatuagem, só que ele usava anabolizantes e foi aí que deu o problema. É difícil saber o que aconteceu exatamente nesse caso, mas o que se sabe é que todos esses anabolizantes, e aí entram o hormônio do crescimento, entra os derivados da testosterona, a nandrolona também, todos eles têm efeitos maléficos não só sobre o coração, mas sobre outros órgãos. Especificamente em relação ao colesterol, eles causam um aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, aumento do colesterol ruim, o LDL colesterol. Podem ter efeitos tóxicos diretamente sobre o músculo cardíaco,
causando uma condição chamada de miocardiopatia, que leva a quadros de insuficiência cardíaca, sem contar os riscos de insuficiência hepática, câncer de fígado, câncer de ovário, de testículo, enfim, uma série de outras doenças graves que podem surgir em decorrência do uso desses medicamentos. Isso quer dizer com o uso de muito tempo ou já com pouco uso e pouco tempo? Mesmo com pouco tempo e mesmo em doses menores, eles causam os mesmos malefícios. Tá? Então, não existe razão, por exemplo, para a gente prescrever isso, né? Ou recomendar que alguém utilize, a não ser em situações clínicas muito específicas em que a pessoa tem uma deficiência de um ou mais desses hormônios, o que é muito raro. E aí é sob prescrição médica, em doses adequadas, por tempo limitado e não da maneira indiscriminada como hoje em dia é feito. É importante a gente lembrar que até suplementos que são utilizados, né, por pessoas que vão para a academia podem conter escondido esses anabolizantes. Inclusive a Anvisa, em anos recentes, acabou proibindo a comercialização de várias marcas porque a análise desses suplementos, que em tese conteriam proteína e aminoácidos, tinham anabolizantes também escondidos. Então a pessoa estava usando o anabolizante e nem sabia. Então é preciso ter muito cuidado. Mesmo para usar suplementos, é importante checar, se entrar no site da Anvisa, tem os que foram proibidos, perguntar para o seu educador físico ou seu médico. Na verdade, o melhor seria mesmo ouvir um médico e ouvir o educador físico, Exatamente. Né? As duas coisas. As duas coisas, porque senão, né, a pessoa às vezes está tomando sem querer. E, claro, tem aquelas pessoas que tomam de maneira consciente para ter ganho de massa muscular, né, que a gente vê que não é natural, né? E outra coisa, esse ganho de massa muscular, a pessoa vai tendo e vai tomando cada vez mais, ou ela toma a mesma quantidade. E o que acontece depois? Também é bom a gente falar sobre isso, né? Quer dizer, depois de um tempo que a pessoa pare de tomar, por exemplo. Esse uso pode ser continuado com a mesma dose. Tem pessoas que aumentam a dose para ganhar mais massa muscular. E o que acontece na maioria dos casos, né, além do problema das doenças, é que muito desses pacientes, quando param de tomar, perdem a massa muscular e muitos deles se tornam obesos. Por quê? Porque isso também tem efeito sobre o apetite, né? Então a pessoa começa a comer também de maneira exagerada e quando cessa o efeito desses anabolizantes, a tendência é ganhar peso. Né? Que loucura isso, hein? É um problema sério. E tem que cuidar, porque eu acho que em alguns momentos, quando as pessoas ficam mais, também profissionalizam mais isso, acabam oferecendo, inclusive, né? Infelizmente acontece em academias isso, e a gente tem que ter bem claro o seguinte, o ganho de massa muscular, ele tem que ser conseguido através do exercício continuado, repetido, boa alimentação balanceada, e é uma coisa que vai surgir ao longo do tempo. Não existe solução mágica. Quando te oferecerem uma solução mágica, desconfie, porque alguma coisa não está certa. Desconfie e não aceite, de preferência. E não aceite. Obrigada, doutor Gilberto. Valeu, né? Semana que vem tem mais. Bom, e agora vamos falar lá da sua casa, daquele cantinho bonito, né? Que você recebe lá suas visitas, seus amigos para tomar chimarrão. Precisa de um móvel adequado, né? Gente aconchegante, às vezes a sacadinha que você fechou. Claro que você consegue na Lemertz e com precinho, ó, muito melhor. E agora a gente vai para um breve intervalo comercial, oferecimento, claro, de massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. E o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630 em Porto Alegre e lá na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. Voltamos com o Band Mulher e a Habitat Galeria de Arte reúne 5 artistas visuais e suas criações na exposição Ecos do Feminino. E são elas que contam pra gente agora sobre esse lindo trabalho.
Olá, eu sou a Marilene Bittencourt, estou aqui na Galeria Habitart, eu sou a diretora de arte da Habitart, uma das proprietárias. Estou aqui para falar de uma exposição muito especial que nós vamos entrar ao mês que inaugura na próxima quarta-feira, mas que nós vamos entrar por todo o mês de março. Temos 5 mulheres gaúchas participando. Hoje eu tenho aqui comigo 2 delas, que é a Ita Stockinger, a Graça Tirelli, vai participar também a Tita Macedo, a Jaque Biasus e a Denise Henk. Nossa galeria sempre valoriza bastante a mulher, assim, a gente vai ter inclusive uma programação no mês de março. Dia 12 a gente vai ter a conversa com a presença de todas elas. Bem, falando em ecos do feminino e se reportando à arte contemporânea, foi uma explosão a mulher nas últimas décadas. Ela se tornou ativa, se tornou consciente dos seus deveres e das suas próprias atitudes. Então eu só posso parabenizar as mulheres e trazer tudo que a mulher pode colocar nas artes plásticas do Brasil e do mundo. Bom, o meu trabalho se baseia em crianças, né? Eu trabalhei como tutora voluntária com crianças refugiadas. Isso foi uma experiência muito gratificante e gerou uma série que se chamou Submersos e outra série que se chamou Matrioscas. Muito bem, muito legal, parabéns. E agora a gente tem aqui Alexandre Pires, vocês já sabem, né? Sócio fundador aí da ACG Home Care. E hoje o assunto é informação, uma informação muito importante, que é para as pessoas que necessitam daqueles medicamentos, né, oferecidos gratuitamente pelo governo. Exato. Então nós temos hoje, nós vamos falar sobre isso, né? Que medicamentos são esses, que doenças são essas? Que doenças são essas, exato. Porque às vezes a pessoa está em atenção domiciliar, né? E não necessariamente ela está pagando particular, então já é um preço alto. E todo brasileiro tem direito a medicamentos que o próprio sistema de saúde nosso dá. Né? Então eu até peguei uma colinha aqui, gente, porque senão não vamos lembrar de tudo, né? É muita coisa, é muita verdade. coisa. Mas assim, ó, são aquelas doenças básicas: diabetes, asma, hipertensão, osteoporose, anticoncepção, dislipidemia, que é o colesterol alto, nem sabia que tinha esse nome. Nossa, não né? Rinite, doença de Parkinson, glaucoma e os antirretrovirais. Então, essas patologias, elas têm os medicamentos gratuitos no posto de saúde. Como é que faz para pegar no posto? O pessoal vai lá no posto mais próximo da sua região, faz o seu cadastro. Tem que fazer um cadastro. Cadastro, isso já é a primeira exato, coisa. Primeira coisa. E com a receita em mãos. Tem locais, tem cidades que pedem que passe no SUS, no médico do SUS, para poder ter o primeiro receituário, que é o de liberação, que depois sempre vai pegar, do médico do SUS. Tá? Mas isso aí não são em todas as cidades. Né? Quando é um remédio mais complexo, Regina, como um remédio mais talvez para o lado oncológico ou então patologias mais neurológicas, esse daí são liberações especiais que o governo dá, sim, para algumas pessoas, só que daí tem que ter o laudo, tem que ter também os exames, apresentar os exames e o processo é o mesmo. Tá? Então, esses medicamentos daí mais complexos só são em postos de saúde. Os remédios populares, daquelas doenças que eu citei aqui, existe a farmácia popular, que são aqueles convênios que nós temos com farmácias da esquina, que está na esquina lá de casa. Então, vê se tem a bandeirinha. Não sabe. Tem que ver se tem a bandeirinha do farmácia popular, verifique que tu pode pegar os medicamentos dessas patologias que eu citei. O legal disso é que agora, nessa semana, o governo liberou também as fraldas, que até então, a gente sabe que a população brasileira... Geriátricas. A população tem envelhecido e, consequentemente, esses problemas vão acontecer. Então, eles estão liberando 40 unidades de fralda a cada 10 dias. Dá mais ou menos 120 fraldas mês, que dá 4 trocas de fraldas por dia. Tem um limite, tem um limite. Mas a pessoa pode retirar. Pode retirar. Então, assim, eu que trabalho com a atenção domiciliar, com o home care, nos nossos pacientes liberados pelos planos de saúde, são 5 fraldas por dia. Então, as 4 fraldas atendem bem a demanda de um paciente que está em casa acamado. Então, busquem esse direito, gente, é necessário, né, e transformar isso, divulgar essa informação. Porque às vezes está na porta da pessoa e a pessoa não percebe e está gastando com medicamentos. E está gastando fortunas, porque os medicamentos são caros, né? E tem até medicamentos também que a gente pode fazer um cadastro e muitas vezes também tem um desconto, Tem desconto, mas daí são esses mais complexos também que o próprio laboratório dá.
né, são aqueles que a gente fala que são os medicamentos de referência, que não são genéricos. Esses que o SUS dá são remédios que são genéricos e que tem, a produção é pelo sal, né, pelo nome do sal. Então, cloridrato de donepezila. Então, a pessoa vai buscar pelo sal e não pelo nome do remédio. E, aliás, é bom a gente falar aqui também que as pessoas falam assim, mas o genérico, tem gente que diz, mas o genérico não é o mesmo. É exatamente o mesmo remédio, gente. Mesmo remédio. Lá na empresa, os planos de saúde, eles pagam somente genéricos, gente. Então, se tu tem um idoso em casa que precisa dessa medicação, ou a gente mesmo, né? A gente vai ficando velho, tem a hipertensão, é natural, são coisas que acontecem no dia a dia da gente. Uma diabetes. Então, vamos buscar esse direito que é um dever nosso quanto cidadão. Com certeza. Obrigada, viu, Alex? Obrigada pelas informações aí bem importantes, né? Bom, e agora a gente vai para a doutora Virgínia Lobato Flores, que hoje esclarece algumas dúvidas sobre a polêmica, né, do celular na escola. Esse é o tema dela. Oi, Regina. Bom dia para o pessoal de casa também. Muitos pais e principalmente os alunos foram pegos de surpresa com a informação de que está vedado o uso de celulares em sala de aulas e nas escolas. Tal determinação tem como origem a Lei 15.100, que foi sancionada pelo nosso presidente no dia 14 de janeiro de 2025. Com a lei, muitas dúvidas surgiram sobre o uso do celular e aqui no programa eu compilei as principais delas. Primeira, é proibido levar o celular para a escola? Não. A lei diz apenas que o uso do celular está proibido. O texto não fala em posse do celular dentro da escola. Então, você pode levá-lo, mas não pode usá-lo. Mas então, como os alunos poderão usar celular para se comunicar com as famílias? Em princípio, dentro da escola, não poderão. A lei diz apenas que os responsáveis poderão falar com os alunos em situação de estado de emergência, estado de necessidade ou força maior. Fora estes casos, está vedado o uso do aparelho. Os celulares poderão ser usados nos intervalos ou nos recreios? Essa é a pergunta de milhões e não, a lei proíbe o uso de celulares eletrônicos durante a aula, o recreio ou intervalo entre as aulas, até mesmo porque o objetivo da lei foi incentivar a interação social e as habilidades emocionais entre as crianças e os alunos. O que se sabe é que a lei trouxe as diretrizes a serem seguidas, mas caberá a cada escola disciplinar na prática a aplicação da lei. Se os aparelhos vão ficar na mochila, se serão colocados em locais especiais, como se dará esse controle, isso caberá a cada instituição. Sem dúvida, será um ano escolar diferente. Vamos acompanhar. Gostou dessa informação? Aqui na Banho de Mulher com a Regina Lima, eu sempre trago as dicas do nosso mundo jurídico. Até o próximo programa. Aí, é bem isso aí mesmo. Comigo aqui, nesse espaço estilo Simoneto, hoje estou tendo o prazer de receber o Marcelo Silva, que é gerente de negócios, e há muito tempo, eu digo prazer porque a gente se conhece também há bastante tempo. Obrigada por vir, Marcelo, hoje. O prazer é meu. E a gente vai falar sobre essa questão de que as pessoas têm muitas dúvidas mesmo, muitos mitos até a respeito de imóveis planejados, né? E assim, eu acho que o primeiro deles é assim, para quem nunca comprou, né? Móveis planejados. Estamos assistindo ali em casa, olha, nunca comprei, não tenho informação, enfim. Quais são os principais fatores que determinam o valor desse imóvel planejado? Então, Regina, isso é uma questão muito importante que é preciso a gente falar para o pessoal de casa, porque na realidade o pessoal acha que imóvel planejado é tudo igual, né? É a mesma coisa, e na realidade não é, né? Aliás, é bem diferente, porque é cada um para uma casa. Exatamente, né? Também nesse aspecto, mas primeiro entender que imóveis planejados, ele existe várias formas de imóveis planejados, né? Vários estilos, né? Hoje a gente tem móvel indústria, que é onde a Simoneto está posicionada, né? Depois a gente tem o móvel marcenaria e a gente tem o modulado, são coisas diferentes. Então, o primeiro cuidado que o pessoal de casa tem que ter na hora de fazer o seu móvel sob medida... A gente está vendo umas fotos aí. Então, é muito importante o pessoal, né? É por isso que a gente convida o cliente para ir até a loja, né? Para que a gente possa trabalhar e mostrar
e o cliente entender a diferença entre uma coisa e outra para fazer o seu orçamento. E a necessidade dele também. A necessidade, porque daí, como nós da Simoneto trabalhamos extremamente sob medida, a gente consegue personalizar a casa do cliente, né? Isso é o grande diferencial hoje. Isso que tu falaste do móvel modulado, as pessoas têm muita dúvida. É. O modulado e o planejado, mas é que o modulado é um encaixe, né? Modulado, eles, como o próprio nome diz, são módulos, né? São medidas pré-estabelecidas que alguns, né, fabricantes acabam optando por trabalhar, e com isso tu fica engessado para te personalizar a tua casa, né? Tu não consegue personalizar principalmente o interno, né? Aquela gavetinha diferente que tu quer no interno, aquele cofre para guardar alguma coisa importante. Então, nesse aspecto... E o que um cliente deve considerar, por exemplo, ao comparar orçamentos de lojas concorrentes, por exemplo, de imóveis planejados? É muito importante entender esse diferencial, porque na hora de tu solicitar um orçamento, existem vários itens importantes que são levados em consideração. Por exemplo, vidros, espelhos, metalon, né, para que o projeto ele fique parecido, né, para que tu possa realmente fazer um comparativo e, de novo, se tu tá orçando dentro do mesmo nicho de mercado, né, onde a Simoneto se encontra. Não adianta comparar, por exemplo, alguém que te deu um mármore com outro que te deu um material muito inferior. Exatamente. Então temos que saber se os projetos são iguais, exatamente, se os materiais são iguais. Exatamente, né? Principalmente. E na Simoneto Grupo Duarte vocês oferecem assim condições especiais, porque as pessoas também sempre têm medo, né? Vai ser muito caro e tal. E aí tem muita facilidade, tem promoções, como é que vocês trabalham, né? Quais as diferenças, assim, digamos, para móveis comuns, né? Então isso é um grande mito, né? Que o pessoal acaba entendendo que o imóvel planejado é muito mais caro que os outros. Na realidade, a gente hoje na Simoneto procura trazer o cliente na loja e aí o nosso profissional treinado para entender as necessidades do cliente e também entender a estimativa de valor que ele quer investir naquele ambiente, ajudar ele na escolha, né? Para que ele possa conseguir escolher o móvel dentro do que ele tem de investimento. E aí sim a gente negociar, e aí entra a minha parte, né? Eu tô aí para ajudar nesse sentido. Ele é gerente de negócios, é o famoso negociador. Para tirar o sonho do papel, né, Regina? Com certeza, então, e precisa. Assim, condição facilitada, uma delas é a compra programada. Daqui a pouco aquele cliente que está com a obra ou com a reforma em andamento, ele pode negociar um valor à vista, parcelar isso até a entrega das chaves ou a finalização da obra e depois decidir como é que ele quer pagar o valor restante, se ele quer financiar, se ele quer já quitar a dívida. Então isso é bem bacana, a gente costuma dizer que é também uma condição personalizada. Tá bom, Marcelo, obrigada, viu, pela tua presença aqui. Obrigado, prazer enorme. Hoje, volte sempre. E agora a gente continua falando de Simoneto com ele, né? O João. Já ficou sabendo? A Simoneto e a Via Padova estenderam a campanha Design e Bem-Estar Planejados até o final de fevereiro. É isso mesmo, ao fazer seus móveis planejados com a Simoneto Grupo Duarte, você ganha um voucher exclusivo da Via Padova. Pode escolher entre 2 modelos de poltronas sofisticadas ou um sofá retrátil de 2,20 metros. Eu não perderia essa oportunidade por nada. Que tal começar 2025 com muito design e elegância? Então entre em contato agora com a Simoneto Grupo Duarte, vem tomar um café conosco e tirar o seu projeto do papel. Simoneto Grupo Duarte e Via Padova, design e bem-estar planejados para você. Tá bom, João, obrigada. Mudando de assunto agora. Vocês sabem os 4 aspectos importantes para ter um sorriso perfeito? Quem nos conta é ela, a doutora Luiziane Tomazoni. Vamos falar sobre o sorriso perfeito. 4 aspectos importantes que você deve prestar atenção para que você tenha o sorriso perfeito. Primeiro deles, alinhamento dos dentes. Muitas vezes a gente tem 1 ou 2 ou mais dentes que estão desalinhados dos demais dentes. Isso fica muito feio. E esse detalhe a gente pode corrigir com os alinhadores invisíveis. Então, são alinhadores que nós usamos por 2, 3 meses, 6, às vezes mais, mas muitas vezes é um curto espaço de tempo. E ele devolve o teu dente para a posição mais harmoniosa possível. Então, é um aparelho, é uma plaquinha transparente que você vai usar e em poucos meses você vai ter os seus dentes alinhados. E isso melhora muito a estética. Segundo aspecto, formato dos dentes. Muitas vezes a gente tem os dentes bonitos,
mas não sabe o que está estranho neles. Que o sorriso não fica legal, o sorriso não está harmonioso. E às vezes está no formato de um ou de mais dentes, onde as paredes dos dentes não estão em harmonia com os outros. Então, como que a gente faz para ter a certeza do que precisa ser melhorado? Primeiro de tudo, a gente faz fotos aqui no consultório, onde a gente vê o formato do teu dente e a gente tenta fazer um projeto, né, buscando uma harmonia entre o formato do dente com o formato do teu rosto. Então, às vezes, a borda no final do dente, né, a bordinha dele, ela precisa ser mais arredondada. Às vezes, precisa ser mais quadrada. Normalmente, em homem, a gente faz formatos de dentes mais quadrados, de mulheres com ângulos mais arredondados. Então, são pequenos detalhes que fazem muita diferença. Terceiro aspecto é a cor dos dentes. Muitas vezes o paciente tem o formato do dente bonito, tem o tamanho do dente bonito, mas a cor não tá legal. É uma cor meio amarela ou muito amarela. Então, nós fazemos o clareamento dos dentes. E sempre o que eu falo para o paciente, quando a gente faz um clareamento, a gente busca naturalidade. É óbvio que um paciente que tem o dente amarelo, ele vai querer ter o dente mais branquinho. Mas a gente tem que sempre pensar na naturalidade, para que a cor que a gente obtenha do clareamento seja um branco, mas um branco natural. Para que não aconteça de você fazer clareamento e ficar com aqueles dentes fosforescentes, que fica muito feio, fica muito artificial. As pessoas realmente estão fugindo disso. Tudo que não for natural, tudo que for parecer que foi mexido, não tá legal. Busque sempre naturalidade. Quarto aspecto muito importante, a estética gengival. Sempre que a gente olha um sorriso, a gente tem que ter uma proporção legal entre dente e gengiva. Muitas vezes, o que acontece? O paciente sorri e aparece muito mais gengiva do que dente. E isso pesa no sorriso. O sorriso fica feio, o sorriso não fica um sorriso harmonioso, um sorriso delicado. Mesmo para homem, que a gente não busca tanta delicadeza, precisa algo mais masculino, mas igual, quando aparece muito gengiva, o sorriso não fica legal. Então, para isso, tem correções que a gente pode fazer, para corrigir essa proporção entre gengiva e dente. Então, aqui eu falei de 4 aspectos muito importantes para você ter um sorriso perfeito. Nem sempre são necessários mexer nesses 4 aspectos que eu falei. Mas é importante fazer uma avaliação, fazer umas fotos que eu faço aqui no consultório para a gente diagnosticar exatamente o que não está legal no teu sorriso. E aí, partindo disso, a gente faz um planejamento e bota a mão na massa. Espero que vocês tenham gostado e pensem, se olhem mais, avaliem o seu sorriso no espelho e qualquer coisa, falem comigo. Obrigada, Lui. Valeu. E agora a gente vai para mais um breve intervalo comercial. Um oferecimento de Massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. E o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689 e Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. De volta com o Band Mulher, hoje recebendo aqui, visita ilustre de luxo, Karina Chaves, que é minha amiga, curadora de moda. E claro que tem uma ligação toda aqui com os looks que vocês veem, né, no Band Mulher. A gente já vai falar sobre isso. Primeiro, Karina, obrigada, né? Deixa eu me arrumar, diz ela. Arrumar aqui, né? Olha só, primeiro eu acho que a gente tem que explicar rapidamente o que é essa curadoria de moda, né? Porque não é a pessoa que traz a roupa, não é isso. Tu escolhe estilos, escolhe perfis, né, de moda. A curadoria de moda, na verdade, assim, eu sempre digo, reitero e digo de novo, eu sou uma jornalista, né, simpatizante do mundo da moda. Então, o que eu faço? Eu tenho uma equipe onde tem stylist, assistente, e eu conheço o estilo de cada uma das mulheres, das artistas que vão vestir aquela roupa. E dentro desse estilo, a gente separa as marcas
que a gente acha que tem a ver com aquele estilo. A marca X com o público X. E é bom a gente lembrar que muitas marcas gaúchas estão sendo conhecidas já no Brasil inteiro, graças ao trabalho da Karina. Isso é muito legal. Bom, para começar, ela falou artistas, né? Então, hoje ela apresenta muitas marcas e veste muitos artistas para eventos importantes e tal. A gente tem aí já fotos para mostrar. A gente começa com ela, a Kátia Fonseca, nossa musa aqui da Band, né, Karina? Exatamente. A Kátia, a Gabi Dias, que é nossa repórter, também apresentadora do Band Cidade. Exatamente. A gente agora vai mostrar várias delas, ó. A Carol. A Karina já está conhecendo tudo de cada uma. A Ananda. Maria Fernanda Luxinger. Exatamente. E agora, a gente está mostrando, né? A Alexandra Richter, daí é artista, exatamente. Sabe, né? Uma artista nacional. Tudo que cada uma tem um estilo. Mariana Rios, exatamente. Né? Cada uma tem um estilo diferente, assim, dentro daquilo. As meninas são jornalistas, né? A Xanda é atriz, a Larissa é atriz também. A Kátia é uma apresentadora de entretenimento, assim como tu. Pois é, já vou até pedir umas fotos minhas aqui, que são looks que a Karina fez, a curadoria também. Pra gente entender, então, Karina, mas olha aí, ó. Mas como é que a gente faz essa escolha, Karina? Porque tu disse que são pessoas diferentes, programas diferentes, perfis diferentes. Que linda. Então, a gente faz a escolha de acordo com o teu estilo, né? Tu tem um estilo, digamos assim, tu tem um estilo mais despojado. Exato, mais descontraída. Mais descontraída. Tu gosta de usar um tênis, tu gosta de usar... Tu chega pra mim e pra equipe e fala, ai, Karina, tu conhece meu estilo, mas eu gostaria de usar mais tênis, eu gostaria de usar mais um salto bloco, eu gostaria de ficar mais confortável. Mas como tu é uma apresentadora, claro que tu tem que ficar confortável, mas tu tem que ficar, né, vestida com uma imagem de apresentadora. Exatamente. Então não dá pra gente botar qualquer, não dá pra eu te jogar qualquer estilo, até porque tu tem um estilo próprio, né, Regina? Hoje, por exemplo, tu estás belíssima, toda de linho. Todas de linho, que é moda, chiquérrima. Aliás, linho nunca saiu de moda, né? Não, nunca saiu de moda. É uma tendência eterna. O que tu gosta e a gente costuma respeitar é essa coisa mais monocromática. A gente até faz um jogo de cores, mas dentro daquilo, dentro do teu estilo, do teu perfil. A Regina gosta muito de acessórios, eu acho que ela carrega super bem. Ela gosta sempre de ou uma cor só ou de duas cores. E assim a gente vai jogando de acordo com os estilos de cada E as repórteres também, a gente tem que observar muito bem. Exatamente. Porque vão fazer pautas muitas vezes na rua, né? E pra rua com uma roupa também é complicado, né? Que eu sempre digo pra Martina, né? Que tem um quadro aqui na Band. A Martina Lechmann também trabalha aqui. Isso, é style, né? Da nossa equipe. Às vezes ela coloca algo assim muito legal, muito bonito, constrói. Eu falei assim, Martina, cuidado. Elas vão falar de morte, elas vão falar de flor, elas vão... Exatamente. Sim. Então a gente tem que ter todo um cuidado. Mas dentro desse cuidado, olha, Nanda, que amor, a gente pode jogar, pode colocar uma sapatilha que combine com a cor, né? Fazer esse jogo, assim, fazer com que as cores conversem, entende? Não, e ali a gente viu Mariana Rios, por exemplo, num vestido que provavelmente era para um evento. Exatamente. À noite. Exatamente. Elas já pedem, por exemplo, assim, a marca tal, Karina, tem? Aí a gente já pega a marca X e já manda, e aí eles têm os figurinistas, os style, aí eles escolhem, entendeu? Mas eu já sei qual marca tem os vestidos com o estilo que eles querem, entende? Sim. É esse o meu papel. Isso é muito bacana a gente mostrar para vocês como funciona, né? E principalmente as marcas gaúchas, porque saberem que existe uma pessoa que faz esse trabalho e que apresenta essas marcas pro Brasil, né? Porque as pessoas acham que é muito fácil, assim, sabe? Eu disse, outro dia eu tava fazendo... Isso de que eu saio de casa assim, não, eu falei, as pessoas quando vão fazer a prova de figurino, eu sempre falo pro pessoal da minha equipe, eu sempre digo, gente, isso faz parte do processo. O figurino faz parte do processo. Eu não posso fazer isso em 10 minutos, entendeu? Claro. Porque assim, o figurino tem assim, que estudar. Exatamente, é assim, 80%, 50% do trabalho, entende? E é bem isso, eu termino dizendo, imagem é conceito, gente, sempre digo isso. Obrigada, Karina Chaves. Gratidão sempre. Portas abertas e meu look aqui. Hoje todo borro, tá? Olha, linda, ela tá estilo borro, gente. Exatamente. É verdade, tá belíssima. Uma coisa que nunca fui. Piadas internas aqui. Exatamente. Gente, bom, então, obrigada, Karina, volte sempre. E hoje, a gente está mostrando uma série, né, da Josiê Pacheco sobre sentimentos. E hoje, ela vai falar exatamente como lidar com o sentimento de frustração. Bom dia! Hoje eu trago uma reflexão sobre o sentimento de frustração, Regina. A frustração é um sentimento que pode causar sintomas físicos e psicológicos. Os sintomas físicos como a falta de energia, o cansaço, perda de apetite, insônia,
dores de cabeça e os sintomas psicológicos como desesperança, decepção, tristeza, a raiva, perda da autoconfiança, o estresse, vontade de desistir, sensação de impotência, impaciência e tédio. A frustração pode ser causada por não conseguir alcançar objetivos, expectativas ou desejos. Ela pode ser uma emoção derivada da raiva e por isso pode levar às ações e a palavras equivocadas. A frustração também pode ser uma oportunidade para aprender a lidar, pessoal, com a adversidade e superar os erros. No entanto, quando a frustração é muito intensa, pode causar traumas e alterar o funcionamento da nossa mente. Neste caso, é importante buscar ajuda de um profissional habilitado. Para superar a frustração, é desejável acalmar-se, respirar fundo, meditar, ler ou contemplar a natureza também pode te auxiliar. Para identificar a causa, pergunte-se o que está acontecendo e o que se espera que aconteça. Isso pode ajudar você a perceber a origem da frustração. Mantenha uma mentalidade positiva. Concentre-se nas coisas positivas que podem ser feitas para melhorar a situação. Busque soluções, procure maneiras saudáveis de lidar com a frustração e resolver o problema. Promova o autoconhecimento. E quais seriam as formas que você pode buscar para lidar com essa melhoria? A frustração pode ser uma oportunidade para amadurecer e esculpir a sua personalidade. Se necessário, busque a ajuda de um profissional capacitado. As terapias integrativas nos auxiliam na superação das frustrações. Um ótimo final de semana a todos. Bom, agora deixa eu te contar sobre um projeto de qualificação de dubladores que vai acontecer em Canoas. Deixa eu te contar sobre o projeto Dublapoa. Eu sou Silvana da Costa Alves e junto com a Fera Carvalho Leite desenvolvo desde 2017 esse projeto que traz ao Rio Grande do Sul dubladores brasileiros. Isso mesmo, muita gente tem curiosidade. Então esse projeto ele tem aí oficina para criança, adolescente, para adulto, que queira experimentar um pouquinho ali o cotidiano dentro do estúdio, entender um pouco mais como é que funciona esse mercado. Uma qualificação profissional para atores e atrizes que estão aí querendo expandir o seu mercado de trabalho. E esse ano, pela primeira vez com financiamento público, através da Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura, via um edital do IECine Pro Cultura do Rio Grande do Sul, aqui da SEDAC do Rio Grande do Sul, nós estaremos em Canoas, também com um evento aberto ao público, um bate-papo aí no dia 12 de março, onde o pessoal vai poder tirar suas dúvidas, fazer perguntar de personagem, rir um pouco aí, se divertir e aprender um pouco mais desse mercado. Quer saber mais? Acompanha nas nossas redes sociais, o perfil do Instagram Dublapoa e também a página do Facebook Dublapoa. Vem com a gente aprender mais sobre a dublagem. Alô, Unidos do Grês! A minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. Poeira, 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 levantou poeira. Explode coração na maior felicidade. É lindo meu salgueiro, contagiando e sacudindo essa cidade. Obrigada, valeu. Olha, hoje a doutora Stephanie Seolin não está aqui no estúdio, né? Mas vai falar de um assunto que eu acho que muita gente vai gostar, viu? Sobre cravos e espinhas. Incomodam, né? Vamos ver o que ela diz. Hoje, direto aqui do consultório da doutora Stephanie Maynard Seolin. E a gente vai falar de um problema que eu acho que é bem rotineiro aí na vida de vocês, né? Porque se não é com a gente, geralmente tem ali um adolescente próximo que reclama, que é sobre a acne. E, aliás, já quero começar perguntando sobre o cravo também, porque na verdade a gente fala da acne, né? E não lembra lá daquele cravinho pretinho que as pessoas adoram espremer, né? Sim, e o cravinho, pra quem não sabe, tem dois tipos. Tem o cravinho pretinho, que é quando ele tem uma abertura, então ele oxida e fica pretinho, que tu espreme e sai aquele gorozinho, aquela coisinha. E tem o cravinho
que é o comedão interno, que é umas bolotinhas branquinhas, que muitos dizem que é uma bolinha de sebo. Esse é o comedão fechado, que tem que machucar a pele para ele sair. E aí, nesse machucar a pele, é que muitas vezes, devido a cravinhos que poderiam ser resolvidos muito facilmente com uma técnica correta, a pessoa faz uma cicatriz. Porque muito é isso, tem pessoas que nem têm uma acne tão grave, tão inflamatória, que daria cicatrizes, mas tem esses cravinhos internos e ficam ali futricando, machucando, tirando pedacinho da pele até remover o cravo e fica com a cicatriz. Mas então, tanto a acne quanto o cravo não se deve mexer? Não se deve mexer. O ideal é que faça a limpeza de pele, então, ou venha no consultório e a gente faz a remoção desses comedões abertos. Ou fechados, quer dizer, que são os cravinhos internos. Os cravinhos fechados, se a pessoa tiver uma rotina de cuidados com a pele direcionada a uma pele acneica, uma pele mais oleosa, os próprios produtos eliminam esses cravinhos pretinhos. Os ácidos, eles fazem uma esfoliação química da pele que faz com que esses cravinhos não se desenvolvam, tá? Mas não se deve mexer em casa, principalmente sem ter alguns cuidados, porque as nossas unhas são sujas, a nossa pele é suja, então manusear lesões, espremer, às vezes faz com que ela infeccione e gere uma cicatriz. Tá, e eu ter acne ou cravo quer dizer que, na verdade, minha pele não está sendo bem tratada, ou eu posso ter tendência a ter mais? Não, a acne, ela é considerada uma doença inflamatória. Tá? Então, tem algumas pessoas que geneticamente têm uma predisposição genética para ter acne, tem uma pele mais oleosa, principalmente em zona T. Na fase de desenvolvimento hormonal da adolescência, tem aquele boom hormonal que aumenta a oleosidade da pele e vem a acne, mas ela tem sim uma herança genética, ela é considerada uma doença. E aí, na maior parte das pessoas, é nesse período hormonal da adolescência e depois passa, mas algumas têm uma acne persistente. Tanto que a gente tem a acne da mulher adulta, a acne do homem adulto. Já ia perguntar. Que aí tem uma relação com a parte hormonal, tem relação com a alimentação muitas vezes. Então aí é uma acne mais difícil de ser controlada. Tem mulheres de 50 anos que têm acne. E aí precisa de tratamentos mais específicos. Tá, e às vezes aparece uma só, por exemplo. Não é assim aquele monte de acne que nem é na adolescência. Na fase adulta, geralmente aparece uma, né? Espinha e tal, quer dizer. E geralmente em período pré-menstrual, que tem relação tanto com as alterações hormonais daquele período, quanto com o fato da mulher ficar mais ansiosa nesse período, ter mais vontade de comer doces e carboidratos. E aí tem aquela alteração alimentar que piora a acne. Tratamentos hoje para acne, quem realmente se incomoda com isso e quer tratar? Todo mundo que tem pele oleosa, que tem cravinho fechado, cravinho aberto ou acne, precisa de uma rotina de cuidados. Então vai ter que usar um sabonete específico, um ácido noturno, um protetor solar específico. Isso vale para todas as idades e todos os tipos de acne. Mas quem tem uma acne mais grave precisa de medicação via oral. E aí nós temos o Roacutan, que é a isotretinoína oral, que é padrão ouro, é o melhor tratamento que se tem, porque age lá dentro da pele, nas glândulas sebáceas que produzem o sebo e que começa todo o ciclo de formação da acne. Então, tem que ser visto cada caso, desde uma acne mais leve vai ser só o tratamento tópico, quanto uma acne mais grave que já forme cicatriz, o tratamento via oral. Mas é importante que, se você se incomoda com isso, venha conversar com a doutora Stephanie, que é dermatologista, tá, gente? Não adianta ficar se mexendo, usando o produto que a amiga indicou, nada disso, tá? Obrigada, Stephanie. Prazer. Comigo aqui, né, nesse estúdio, estão esses dois queridos, o Juliana Barros e também o Lute Pereira. Eles que são daquele espetáculo que há 6 anos faz muito sucesso, né, gente? Toque, uma comédia obsessiva compulsiva. E eu digo muito tempo, porque já passaram por pandemia, já passaram por enchente. Mas, ó, arredaram. Vambora, é isso. Vida que segue. Vida que segue. Agora a gente está voltando no Teatro São Pedro, os dias 21, 22 e 23, agora de fevereiro. A gente foi bastante atingido pela enchente. Eu sei. E não só emocionalmente, como cenário, tudo parte foi física, perdido e tal.
Mas a gente está voltando lá no teatro, que é a nossa casa, o Teatro São Pedro. Tu é o diretor, né, Lute? Eu sou o diretor do espetáculo. E é um lugar que a gente gosta muito de fazer o espetáculo lá no Teatro São Pedro. Por que não gosta do Teatro São Pedro? O Teatro São Pedro é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso gente. Agora eu quero falar um pouquinho de toque, porque eu acho que isso é uma coisa que vocês devem ver muita gente rindo, e esse riso é tipo, eu sou assim. É tipo um espelho. Não é? Isso. Tipo um espelho. É Contem um pouquinho do espetáculo. Essa é a ideia do espetáculo. A gente fala de um tema bastante importante, que é saúde mental, mas aí tem umas imagens bem rolando. humoradas, né, pelo menos. Muito bem humorado. Sim. Muito bem humorado, com muito respeito, mas é muito divertido o espetáculo. É um grande espelho, isso que tu disse é verdade. A plateia se identifica rapidamente com os personagens e a diversão aí acontece. Agora, a gente tem um elenco ali, Juliana, por exemplo. Vocês têm personagens, como é que funciona, Juliana? Me conta. Tem mais um... Daniel Leon também. O Dani, mais o Vinícius. Daniel Leon, Letícia Kleman e Vinícius Petri. São quatro pacientes, digamos assim, né? Não posso dar spoiler, tem que ir lá no Teatro São Pedro para assistir. Mas tem que contar a história pra gente querer que já se saber. encontram numa sessão de terapia, né? Que vão até a terapia para tratar das suas questões, né? E ali eles se encontram e aí ali várias coisas acontecem. Pois é, eu né? vi sobre isso, que na verdade, no fundo, é a importância desses encontros. Exatamente. A peça é uma peça que fala de encontro. Os personagens, eles estão no momento limite de cada um deles. Eles estão quase em surto. Que, aliás, muita gente hoje a gente vê. Saúde mental, tanto é que hoje... Então, assim, eles tomaram a decisão mais importante, que é buscar ajuda. Então, eles estão no momento limite, eles vão buscar ajuda nessa terapia. Nesse horário específico, nessa hora específica, os quatro se encontram lá na sala de espera. O médico começa a atrasar e aí começa uma relação entre eles. Aí a peça fala realmente de encontro. E cada um tem o quê? A sua mania? Cada um tem a sua questão, né? Um tem ali... no caso, a minha personagem, né, tem mania de perseguição, paranoia, né? Tem um outro que não pode pisar nas listas. Tem até um filme, né, que tem isso. Cada coisa, É um né? filme que ele não consegue, ele pula, né, para não pisar. Isso. E isso a gente está rindo aqui, mas é muito sério. Porque, na verdade, as Seríssimo. pessoas têm muita gente com esse tipo de problema. É seríssimo. E outra coisa, assim, a gente está vivendo um momento muito pesado, assim. Enchente, calor excessivo, e isso mentalmente a gente fica cansado. Estressa todo mundo. Então, nada melhor do que ir ao teatro e aí tu te depara com essas personagens que estão lá e tu vai de alguma maneira, te relacionar com aquilo e te divertir também com aquilo, desestressar. Isso é a melhor parte. Gente, então, dias 21, 22 e 23, sexta e sábado às 20 horas. 20 horas. Domingo, 18 horas. E os ingressos é pelo site do Teatro São Pedro? Pelo site do Teatro São Pedro. E a gente tem uma novidade. Rápido, a gente então, preparou uma surpresa aqui pra ti. Quem estiver assistindo agora e entrar no perfil Comédia Toque e mandar uma mensagem dizendo: estou assistindo o programa, vai ganhar um ingresso. Vai ter desconto. Vai ganhar um ingresso. Assim que eu termino o Band Mulher de hoje. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.